Bom dia a todos. Que bom estar aqui. Ter o privilégio, a responsabilidade de compartilhar a palavra do Senhor. Eu levo isso muito a sério. Quem me conhece mais de perto sabe, minha esposa principalmente, o quanto eu fico tenso, ansioso quando eu vou pregar. Porque eu entendo que é uma grande responsabilidade. Mas ao mesmo tempo eu me sinto em casa. Porque eu estou aqui com os meus irmãos e minhas irmãs. E o desejo do meu coração nessa manhã é que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Último capítulo do Evangelho de Lucas. Marie, você está aí? Você pode fechar essa janelinha do projetor aqui para mim, por favor? Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Ok? Nós vamos ler até o verso 35. Lucas 24. Acompanhe comigo a narrativa desse texto. Verso 13 diz assim: naquele mesmo dia, presta atenção, naquele mesmo dia, a gente vai descobrir que dia é esse. 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Contudo, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também, diz o verso 22, que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, no versículo 25, lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. No versículo 28 diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Verso 30, a última parte. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, diz o texto, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Vamos orar? Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, nós pedimos poder e graça nesta manhã, Senhor, para que a verdade do Evangelho seja saltada aqui, ressaltada aos nossos olhos e ao nosso coração. Que saímos daqui transformados e impactados pelo poder da tua palavra. Me ajuda, Senhor, a transmitir o teu recado para essa congregação.
e abre o nosso coração. Em nome do teu Filho que oramos. Amém. Que bom que trouxeram água para mim, né? Se fosse o pastor André aqui, já teriam trazido, né? Brincadeiras à parte, mas eu sei que os diáconos gostam mais dele do que de mim. Brincadeira também, gente. Gente, quinta-feira, no culto de ação de graças, o pastor André fez um comentário muito interessante. Ele leu um texto que eu não vou lembrar agora de cabeça, eu já tinha anotado, mas não vou lembrar. E ele falou de ser um texto teológico, mas tem as narrativas, os textos narrativos. E esse texto de Lucas é um texto narrativo. E eu confesso para os irmãos que, particularmente, eu tenho uma queda, uma tendência a pregar nos textos narrativos por um simples motivo. Porque os textos narrativos, eles me desafiam a imaginar a cena, o que estava acontecendo. Esse é um texto muito conhecido de todos nós, que é o texto dos discípulos no caminho de Emaús. Mas quando eu preparo a mensagem e tenho que estudar o texto, uma forma de me ajudar, de me auxiliar, é eu imaginar o que está acontecendo naquela cena, como foi essa caminhada, como foi esse diálogo, os elementos que fizeram parte disso, como que era o cenário, como que era o caminho, como era a estrada. E como é um texto narrativo, neste caso, eu gosto de Lucas, porque Lucas era um médico de profissão e um historiador por paixão, por vocação. Ele, nos seus evangelhos, tem a tendência, nos seus livros que ele escreveu, o Evangelho de Lucas e Atos, ele tem a tendência de ser minucioso. Se você pega os milagres de Jesus, principalmente os milagres físicos, por ele ser médico, ele traz uma riqueza de detalhes para o texto, que nos auxilia na compreensão e no que estava acontecendo. Então, esse é o texto escrito por Lucas, que foi escrito por volta do ano de 59 a 63 depois de Cristo. Esse texto, esse último capítulo de Lucas, ele narra a ressurreição e a ascensão de Jesus, e no meio dele, as vezes que Jesus apareceu para os discípulos, e aí eu fiz um recorte entre o verso 13 e o verso 34, porque ele aparece especificamente para esses dois discípulos. E a gente vai meditar aqui, durante esse tempo, porque fala de uma caminhada que esses discípulos fizeram entre Jerusalém e Emaús. Emaús, um vilarejo pequeno, traduzido significa recanto de águas quentes, e que ficava, de acordo com os historiadores, a 12,6 quilômetros de distância de Jerusalém. Nos dias atuais, uma caminhada de 12,6 quilômetros é simples. Pouco mais que talvez a Orla da Barra, não sei quanto tem a Orla da Barra. Mas naqueles dias, com aquele cenário, naquela estrada, naquele caminho, levava aproximadamente mais da metade de um dia. E eu dividi esse texto, esses versículos, em algumas partes, para que a gente possa compreender melhor o que estava acontecendo ali e extrair algumas verdades para a nossa vida e para o nosso coração. E a primeira parte pega do versículo 13 até o versículo 15, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porque naquele mesmo dia, qual era aquele mesmo dia? Aí eu vou precisar que vocês exercitem a imaginação de vocês. Naquele mesmo dia, o dia da ressurreição. Mais na frente, na próxima parte que eu vou explicar, os discípulos vão relatar o que tinha acontecido naquele dia. Mas acontece que Jesus, pensa comigo, vamos voltar um pouquinho na linha do tempo. Jesus é preso, batem em Jesus, ele é torturado, ele é machucado, tem a via crucis, Jesus é crucificado, Jesus morre, Jesus é sepultado. É um fato isso. Eles viram isso, eles testemunharam isso. Passa-se 3 dias e Jesus ressuscita. Algumas irmãs, algumas mulheres que caminhavam com Jesus foram até o sepulcro e não encontraram nada. Encontraram sim a tumba vazia e um anjo lá. Por que vocês procuram aquele que está vivo?
Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E a notícia começa a se espalhar, outros discípulos vão até lá, testemunham a mesma cena. A notícia começa a se espalhar, mas o fato é que esses 2 discípulos regressam para a sua cidade de origem. E quando eles vão ao caminho, o texto diz que o próprio Jesus vai com eles. Eles estavam ali conversando sobre aquela situação, aquela questão da morte de Jesus, principalmente da morte de Jesus, já tinha penetrado em todas as esferas da sociedade. E a conversa, o diálogo deles era sobre isso, e o texto diz simplesmente que Jesus se junta a eles nesse caminho. E aí entra essa questão da caminhada. Eu gosto muito da metáfora de associar a vida cristã a uma caminhada com Jesus. E a vida cristã, e a caminhada, esse princípio da caminhada, ele está na Bíblia desde o início, desde Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, diz que na viração do dia, Deus vinha todos os dias fazer o quê? Caminhar pelo jardim. E Adão tinha um relacionamento com Deus ali, na viração do dia. Tanto é que lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, quando Deus vem fazer a sua caminhada diária pelo jardim, eles estão nus, eles estão escondidos. Então, esse princípio da caminhada, nessa jornada, nessa caminhada cristã, é de suma importância para a nossa vida. A caminhada com Cristo. Jesus se faz presente ali e começa a caminhar com eles. E olha, Jesus gostava de andar. Se a gente olhar para o ministério de Jesus, a gente vai perceber que ele caminhava, ele se deslocava de um lado para o outro, naquela região ali. E ele caminhava com os discípulos, e enquanto ele caminhava com os discípulos, o relacionamento entre eles era estabelecido. Eu me lembro de um programa de mentoria que eu fiz com um pastor chamado Ziel Machado, que ele tinha incluído na vida dele recentemente o hábito de caminhar e de correr. Ele tinha passado por alguns problemas de saúde e foi ao médico, e o médico disse para ele: olha, você só precisa tomar um remédio. Ele falou: puxa, que bom. Ele estava muito acima do peso, tudo, fez os exames, deu muitas complicações, e o médico disse para ele: você só precisa tomar um remédio. Ele falou: qual? Ele falou: vergonha na cara. Então ele começou a desenvolver o hábito da caminhada. E nesse programa de mentoria, que a gente era para jovens pastores, ele instituiu, em um dia do programa, uma caminhada. E a gente saía, era um vale lá no JV, tinha uma subida, uma rampa, que judiava da gente, judiava do nosso joelho, principalmente dos mais velhos, mas a gente subia e ia caminhando pelo vale, e aquilo era muito interessante. Enquanto a gente caminhava, a gente conversava. Enquanto a gente caminhava, a gente ia estabelecendo um relacionamento. A gente ia compartilhando o coração, compartilhando a vida. Chegava um momento da caminhada que ele falava: agora, todo mundo quieto, para ouvir a voz de Deus. Recentemente, esse ano, eu e o pastor André, nós participamos de um retiro espiritual. E que intencionalmente, todas as manhãs, nós tínhamos uma caminhada contemplativa. Então nós nos encontrávamos pontualmente na portaria do local, que nós estávamos aqui na região serrana do Rio, friozinho, sem falar nada, sem abrir a boca. Um pastor lia um texto, por 2 ou 3 vezes, e a gente saía para caminhar. E durante a caminhada, sem falar nada, nós parávamos e contemplávamos o cenário, a natureza. E orávamos intencionalmente, buscando relacionamento com Deus. Então o princípio da caminhada tem a ver com isso. O princípio da caminhada, da vida cristã, não é para ser uma experiência individual. É uma experiência que a gente faz com Cristo e com os nossos irmãos.
Agora, nós temos a tendência de caminharmos sozinhos, de andarmos de acordo com as nossas pernas. E o que mais me chama a atenção nesse texto também é que eles não reconheceram que Jesus estava ao lado deles. É interessante isso. Primeiro que é algo inusitado. Você está num caminho, pensa, não é igual caminhar aqui na cidade. Era uma estrada. Tinha seus perigos. Imagine a cena comigo. E de repente, eles estavam ali, e aí Jesus, chega um cara e vai com eles. Primeiro, era Jesus que estava com eles. Não era qualquer pessoa. Era alguém que esses caras tinham um relacionamento pregresso. Eles eram discípulos de Jesus, eles caminharam com Jesus durante praticamente 3 anos. Eles viram Jesus fazer milagres, curar pessoas, expulsar demônios, anunciar o reino de Deus. E de repente um cara se aproxima deles no meio do caminho e começa a ir, e eles não enxergam que era Jesus. É de chamar a atenção. E essa cena não saía da minha cabeça, porque como é que eles não conheceram que era Jesus? Mas uma verdade que a gente tira da caminhada. Não é nós que caminhamos com Jesus. É Jesus que caminha com a gente. Não existe mérito nosso, não existe intenção nossa. Quem faz esse movimento em nossa direção é o próprio Jesus. É Ele que se põe do lado. Então, presta atenção em algo que você precisa sair daqui sabendo. Na nossa caminhada cristã, Jesus está do nosso lado. Você é capaz de crer nisso? E aí, Jesus, tudo bem? Eu gosto de caminhar. Eu gosto de correr, na verdade. Mas tem hora que eu caminho também. E eu levo Jesus para caminhar comigo todas as vezes. Não sei se você já passou por mim correndo. Alguns irmãos já passaram. Esses dias uma irmã chegou para mim, pô, te vi correndo. Você nem me viu. Eu falei, que horas isso? Não sei nem onde eu estava. Ela falou, pô, você estava concentradão correndo. Eu falei, pô, eu corro assim. É capaz de eu tropeçar em você na rua e eu nem te reconhecer, esbarrar em você, pedir desculpa e nem ver que é você. Aquele é meu momento com Deus. Porque, veja bem, existem os benefícios da corrida. E a gente passa para a próxima parte do texto. E quais são esses benefícios que essa corrida traz para a gente? Os versos de 16 a 24 dizem isso para a gente. Eu não vou ler todos aqui, para a gente poder seguir, mas caminhar com alguém produz intimidade. E isso é benéfico para a gente. Na nossa vida cristã, ter intimidade com Jesus é de suma importância. E como é que a gente estabelece essa intimidade? Não só caminhando, a gente está usando a metáfora da caminhada aqui, mas como é que a gente estabelece relacionamento com Jesus? Lendo as Escrituras, orando, jejuando, praticando as disciplinas espirituais, na comunhão com os irmãos, no ouvir da mensagem, da palavra de Deus. E ali, o texto segue, e no verso 17, Jesus faz uma pergunta que provoca uma reação em cadeia nesses caras. É um cenário improvável. Jesus pergunta assim, no verso 17. Então lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha que improvável. Os discípulos estão voltando para casa, a cidade natal deles. Jesus se coloca ao lado, eles não conhecem. Jesus começa a ouvir o relato deles, a conversa deles. Jesus meio intrometido, né, meio enxerido. E ele fala, mas o que é isso que vocês estão falando? E ali eles compartilham o coração. Eles abrem o coração. Eles dizem, entristecidos, será que é só você que não sabe o que está acontecendo? Será que você não viu? Jesus, varão profeta em obras,
que veio para redimir Israel, mas ele foi capturado, foi torturado, foi crucificado, morreu. Nós estamos tristes, nós estamos sem saber o que fazer, nós estamos com medo, porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Uma vez que Jesus morreu, que era o nosso líder, o que vão fazer conosco? Jerusalém já não é mais um lugar seguro para nós, por isso nós estamos retornando, mas alguns dos nossos foram até o sepulcro e disseram que ele não estava mais lá. Outros irmãos apareceram lá também, confirmaram a informação, mas mesmo assim a gente não sabe o que vai acontecer. Nós estamos perdidos. É isso que acontece quando a gente não caminha com Jesus. Nós estamos perdidos. E aí me chama a atenção do fato deles não enxergarem que era Jesus. E sabe por que isso acontece? Porque eles sabiam da ressurreição, mas eles não criam na ressurreição. Eles ainda não criam. Os discípulos demoraram um tempo para entender o que tinha acontecido com Jesus. E foi por isso que Jesus apareceu para os discípulos, para comissioná-los, falar, agora vão vocês. Porque quando Jesus morre, o que os discípulos fazem? Vão embora. Alguns vão embora, outros se escondem. Em outros evangelhos você vai ver o relato de Jesus aparecendo para outros discípulos, principalmente para Tomé. E qual era o probleminha que Tomé tinha? Qual que era? Incredulidade. Isso acontece comigo e com você. Nós temos fatos verídicos, fatos históricos, relatos que comprovam a ressurreição de Jesus. Nós temos certeza disso, mas nós não cremos de todo o nosso coração na ressurreição. Porque se nós crêssemos, nós não agiríamos como nós agimos, como eu e você. Como é que nós agimos? Se eu perguntar para qualquer um aqui, todo mundo sabe que Jesus ressuscitou? Sim, Jesus ressuscitou. Até minha filha sabe que Jesus ressuscitou. Ela fala para mim, quando eu vou ler a Bíblia para ela, papai, eu quero aquela história de que Jesus ressuscitou. E aí eu perguntei para ela assim um dia, filha, você sabe o que significa Jesus ressuscitar? Aí ela virou para mim e falou assim, fruto do ministério infantil da IPBarra, hein, gente? Ele veio morar no nosso coração, papai. Falei, aleluia, Senhor. Está no caminho. Mas o fato é que a gente sabe aqui na nossa mente da ressurreição, mas no nosso coração. Saber não é suficiente, é preciso crer. A cruz ainda não havia sido ressignificada. Dos versos 18 a 24, eles relatam a história da ressurreição, mas aquela ressurreição não tinha feito efeito para eles ainda. Não tinha sentido, não tinha significado. A conversão, o entendimento que Jesus é o Messias e por isso morreu na cruz, acontece não pela nossa capacidade cognitiva de interpretação e compreensão dos fatos, mas sim por intermédio única e exclusivamente da ação do Espírito Santo em nós. É aí que acontece a genuína conversão. Quando nós não só compreendemos que Jesus ressuscitou, porque é um fato que desafia a ciência, mas nós cremos de todo o nosso coração que Jesus ressuscitou. É diferente saber e crer. É muito diferente. É uma linha tênue. E aí, um dia desses, recentemente, alguém perguntou assim para mim, pastor MV, como é que eu faço para caminhar com Jesus? Eu falei assim, foi fácil a resposta. Eu falei para ele, nada. Você não precisa fazer nada. Sabe por quê? Porque esse movimento quem faz em sua direção é Jesus. Você só precisa caminhar com Ele. Sabe como é que a gente vai passar a crer de fato e não só a
A saber, quando nós caminharmos de fato com Jesus Cristo de Nazaré. Quando a cruz, que era motivo de vergonha para aquele que era morto no madeiro, maldito aquele morto no madeiro, que é morto no madeiro, passar a ser motivo de orgulho para nós. Porque foi nessa cruz que Jesus venceu a morte. Foi nessa cruz que Jesus perdoou os nossos pecados. Foi nessa cruz que a salvação eterna nos foi garantida. E isso quem revela para nós não são só os livros, só a teologia, mas sim o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos crer, nós precisamos de um elemento que não tem como mensurar, não tem como segurar. Esse elemento se chama fé. E a fé, quem nos traz, é Deus, é o Espírito Santo de Deus. É algo que os nossos olhos naturais não são capazes de enxergar. Precisamos de um elemento a mais. E como eu queria ser pentecostal para estar pregando nesse momento aqui assim. Tem uma veia pentecostal. Até tentei ensaiar lá em casa, mas bati o pé, mas não vinha esse óleo santo. Oh Deus, orem por mim. Imagina falar o que eu estou falando na igreja pentecostal. Eu ia estar rodando aqui, ia estar e tal. A gente brinca com isso, mas é verdade. É verdade. A gente tem que ressignificar a cruz na nossa vida. Senão, para onde a gente vai estar caminhando? Qual o sentido da nossa caminhada? E muitas vezes você já entendeu isso, você creu nisso, mas a vida vai passando, os fatos vão acontecendo, as demandas do dia a dia. E a gente vai simplesmente se desviando, esquecendo do propósito dessa cruz. E aí qual é a tendência do coração humano? Qual é a tendência da natureza humana? Voltar para Emaús. Voltar para a nossa zona de segurança, para a nossa zona de conforto. A cruz precisa penetrar no nosso coração. E quando eu falo isso, me lembro de alguns exemplos aqui. As lutas e as dificuldades da vida, certamente, já chegaram até nós. Mas tenha de bom ânimo. Jesus ressuscitou. O Hexa, se Deus quiser, há de vir. E vai vir, Deus. Mas Jesus ressuscitou. Eu amo futebol. Estou torcendo muito pelo Brasil. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Aquela cruz é mais importante do que o Hexa. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Somos atingidos por uma doença. Quem aqui não foi privilegiado ainda por isso? Mas a nossa fé pode até se abalar, mas Jesus ressuscitou. Os benefícios de uma caminhada são enormes. Todo mundo sabe disso. Quando a gente caminha, eu não sou muito dessa área, então peço uma licença poética aqui para explicar do meu jeito, ok? Alguns hormônios não. Hormônio, serotonina é um hormônio, certo? Eles são liberados no nosso organismo, trazendo uma sensação de bem-estar. Parece que ao que dizem os cientistas, a nossa pressão arterial é estabilizada, a máquina funciona melhor quando a gente se exercita, quando a gente faz um tipo de caminhada. Se a gente usa a imaginação e leva isso para essa metáfora da caminhada cristã com Jesus, imagina os benefícios que isso pode trazer para a nossa vida. Dizem também que a prática de uma atividade física ajuda a equilibrar a saúde mental, a saúde emocional. Haja visto a pandemia, que as academias, o pessoal que trabalha com isso, teve que se reinventar, dando aulas online, tudo, para as pessoas poderem praticar atividade dentro de casa, para de alguma forma
produzir esse tipo de hormônio. Agora, se a gente traz isso para Jesus, para a caminhada com Cristo, a nossa vida cristã, quantos benefícios nós alcançamos, nós podemos ter quando nós caminhamos com Jesus. O fato é que a gente está nessa caminhada e a gente nem percebe que Ele está do nosso lado. Você crê que quando você sai de casa todos os dias, o Espírito Santo sai com você? A gente esquece. Sabe o que está escrito? O Salmo 23 é muito conhecido de todos nós. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Certo? Mas e o final do Salmo? Sabe como é que é o final do Salmo? Certamente. Todos os dias. A gente sabe, mas a gente esquece. Está vendo? É assim com a ressurreição. A gente sabe, mas a gente esquece. Mais uma parte, entre os versos 25 e 29. Os aprendizados na caminhada com Cristo. Então lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? A pergunta que Jesus faz para eles. E começando por Moisés, imagina, uma EBD em 12 quilômetros, entendeu? Uma EBD de um ano inteiro, assim. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jesus tinha por costume ensinar pelo caminho. Lembra que eu falei que Jesus se deslocava de um lado para o outro, de cidade para vilarejo, de vilarejo para cidade, e os discípulos com ele, e ali ele ensinava, ali ele falava, ele sentava às vezes e ensinava. Isso é uma técnica que vem lá dos helênicos, lá dos gregos, chamada peripapetismo. Muito usada pelos filósofos gregos, mais especificamente por Aristóteles, que quando caminhava pelos jardins do Liceu, em meio às árvores, ele fazia suas preleções e ele ensinava os seus seguidores. Peripapetismo. É a arte de ensinar ao passo que se caminha. Então, Jesus tem esse interesse. É pedagógico. A vida cristã, ela é pedagógica. Todos os dias nós aprendemos algo com Jesus. Não tem um dia sequer que você passe em branco nessa caminhada. Porque a vida é uma escola. Mas quem é o autor e consumador da vida? Jesus Cristo de Nazaré. Agora imagina o que é caminhar 12 quilômetros ao lado de Jesus, num cenário árido, num solo com pedras, areia, onde você não tinha um calçado adequado, que era cômodo para aquilo, que tornava a caminhada mais longa, mais difícil, mais pesada. E quando Jesus começa a falar, aquela caminhada passa que eles nem viram o tempo passar. Tantas horas caminhando que quando eles viram, eles estavam na porta da cidade. E a gente tira a lição disso, de que a caminhada com Jesus é leve. É leve. Não tem jugo, não tem peso. Não é que é legal, é gostosinha. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que caminhar com Jesus é leve. Porque ele mesmo diz assim: aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, que eu vos aliviarei. Caminhar com Jesus é ter a certeza que nós estamos do lado de quem nos ama. Não é caminhar ao lado de um inimigo. É caminhar ao lado de alguém que nos ama. E nos amou tanto que morreu na cruz por nós. Na caminhada com Cristo, estamos em um constante processo de aprendizado. Ele nos ensina com as situações mais simples e mais complexas da vida. Simples assim.
Ele está ao nosso lado sempre. Dá vontade de não ficar longe. Você conhece gente assim? Você é esse tipo de gente? Que quando você está do lado de alguém, a pessoa não quer que você vá embora? Você conhece gente assim? Que quando você está do lado, você fala, não vai embora não, senão vai ficar mais chato aqui. Deus tem me dado o pastor André para caminhar com ele. Esses dias a gente foi num compromisso aí, saímos do metrô, e aí estava caminhando. Eu falei para ele assim, é longe? Ele falou, é longinho. Eu falei, tá bom. E a gente foi. Só que ele começou num passo, cara. Por isso que ele precisa tomar remédio de pressão, entendeu? Caraca, eu falei, cara, calma, a gente está correndo ou está caminhando? De mochila nas costas, os dois. Eu falei, vamos aproveitar essa caminhada aqui, cara. Foi uns 15 minutos de caminhada, né, pastor? O fato é que a caminhada na companhia de Jesus, ela é agradável. A gente caminha 12, 24, 36. Quantos quilômetros forem necessários. Porque a gente não sente. Mas uma pergunta me vem à mente. Quanto tempo faz que você não sente saudade de caminhar com Jesus? Tem um corinho antigo, bem antigo, não sei nem a letra direito. Só sei mais ou menos esse verso. De Jesus eu sinto saudade. Qual foi a última vez que você sentiu saudades de estar com Jesus? Essa foi uma pergunta que me confrontou bastante enquanto eu estudava para essa pregação. Porque se eu não lembro qual foi a última vez que eu senti saudade de Jesus, significa que eu estou caminhando sozinho. Ou eu não estou sentindo falta dele na minha caminhada. Mas vamos para a última parte, dos versos 30 até o 34. Os efeitos da pós-caminhada. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É difícil de imaginar essa cena. Mas a gente vai falar um pouquinho desse versículo. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, diz o texto, verso 33, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Eu oro aqui pela minha veia pentecostal agora, aqui de novo. Vocês têm ideia do reboot disso, do rebote, do desdobramento dessa experiência que esses discípulos tiveram com Jesus? Foi algo impactante. Quando você termina uma atividade física, você tem essa sensação de bem-estar, e aí vários processos são desencadeados, você melhora tudo. Se você tem, ainda mais se você tem o hábito de fazer isso, isso reflete no seu corpo. Mas eu estou falando de uma experiência, não física, mas uma experiência espiritual. Vocês entendem o que eu estou falando? Nós somos presbiterianos, mas nós cremos nisso. Ok? Jesus fala conosco, amém? Que amém frio, gente. Cadê um amém pentecostal? Amém? Se fosse numa igreja pentecostal, era glória a Deus, era amém, era, né? Estou brincando, gente. Mas deixa eu falar uma coisa para os presbiterianos aqui presentes. Deus tem interesse em termos experiências reais e verdadeiras com Ele. Não é pecado. Não é heresia. É real. E é bom. Sabe por quê? Aquece o nosso coração. Arde o nosso coração. Como esses discípulos disseram. Porque eles tiveram uma experiência com Jesus. E sabe como é que eles tiveram a experiência com Jesus? Porque eles estavam à mesa.
texto, verso 30 diz, eles estão à mesa, e aí, gente, eu preciso fazer um parênteses aqui, porque estar à mesa, naquelas condições, naquele cenário, naquela situação, é algo muito interessante para o texto. Presta atenção. O texto diz que, lá atrás, que 2 discípulos começam a andar em direção a Emaús, ok? De repente, o próprio Jesus se faz ali presente. Eles andam 12 quilômetros, conversam, Jesus expõe as escrituras para eles, e quando chega na porta da cidade, eles falam, não vai embora não, a sua companhia é importante, é agradável, entra, está de noite, o caminho é perigoso, entra, fica conosco, pernoita aqui, e amanhã você segue. E aí Jesus entra, o texto diz que Jesus entra. E aí o que Jesus vai fazer com eles? Sentar à mesa. Vocês têm ideia do que significa sentar à mesa para um judeu? Um judeu, atualmente, um judeu mais ortodoxo, não senta à mesa comigo. A gente vai almoçar daqui a pouco ali na confeiteria. Eu vou sentar na mesa de quem tiver vago, ok? O carioca, ainda mais o carioca, né? Gente boa, meu irmão, tudo, cara, parceiro, chama todo mundo de meu irmão, né? A gente tem comunhão. Isso não acontece no contexto judaico aqui. Eles estão à mesa, tomando uma refeição. É sinônimo de profunda intimidade. Significa que Jesus ganhou o coração daqueles discípulos. E isso acontece com a gente. Quando Deus, na sua infinita misericórdia, através da sua maravilhosa graça, Ele vem e nos resgata das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Sabe o que Ele faz? Ele ganha o nosso coração. E ali, no verso 31, o que Jesus faz? Perdão, no verso 30. Aconteceu que quando estavam à mesa, com profunda intimidade, Jesus toma o pão, abençoa e parte. E aí olha que interessante quando acontece isso. Verso 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E aí, deixa eu falar uma coisa para você. Essa parte B do versículo, vocês perguntam para o pastor André, para o Tony, entendeu? Porque ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Só vou citar, ele desapareceu, ok? Não vou aprofundar. Venha para a EBD, participem da EBD, né, Francisco? Professor de EBD, lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas, sanar todas as suas dúvidas, perguntar por que ele desapareceu, e aí teologicamente eles vão explicar. Vou gastar muito tempo aqui, vou ficar só na primeira parte, que é a parte que fala no meu coração. Porque os olhos são abertos. Algo sobrenatural acontece. Lembra que eu falei da experiência com Deus? É isso. Eles, até o momento, não enxergavam aquele outro ser humano, aquele outro homem, como Jesus. Quando Jesus pega o pão, abençoa e parte, algo sobrenatural acontece. E eles passam a enxergar. Ali, eles têm uma profunda experiência com Jesus Cristo. Ali, um filme passa na cabeça deles. E lembra do texto narrativo que nos força a pensar? O pastor André usa uma expressão, uma imagem mental. Eu gosto disso quando ele fala isso. Porque eu estudei e fui no seminário e lá a minha formação teológica sempre me incentivou, me instigou a imaginar a cena para fazer sentido. E eu fico pensando na imagem mental desse momento, onde Jesus pega o pão,
sentado na mesa assim, vou ficar aqui para vocês me verem. Abençoa. E eles começam a ver e falam, Jesus! E sumiu. Foi isso que aconteceu. Tomadas as devidas proporções da dramaticidade que eu trouxe aqui, da narrativa, mas foi isso que aconteceu. O texto diz que quando ele parte o pão, os olhos se abrem e ele desaparece. Essa experiência que aqueles discípulos tiveram com Jesus ficou gravada para a eternidade. E 2000 anos depois, nós estamos aqui num domingo de manhã reunidos, falando sobre essa experiência e sendo edificados através dela. O fato é que nos falta experiências com Cristo na nossa caminhada. Nos falta. Puxa, MV, mas como é que eu vou fazer isso? Meus olhos... É você e Deus. Deus age com você de uma forma, diferente da forma que age comigo, diferente que age da forma com França, diferente da forma que age com a Lu, porque Ele deseja estabelecer um relacionamento, uma caminhada íntima e pessoal com cada um de nós. E Ele se revela para nós, da mesma forma que Ele se revela e se revelou para os seus discípulos. E os 3 últimos versículos, o efeito de que uma experiência na caminhada com Jesus nos causa. Naqueles discípulos, eles lembraram de como o coração deles ardia, enquanto durante a caminhada com Jesus, que Jesus lhes expunha as Escrituras. É como se eles voltassem no tempo. Sabe o TBT, que a gente costuma colocar na rede social, de quinta-feira? Que a gente coloca uma imagem, uma foto, algo que aconteceu com a gente no passado, e aquilo traz saudade. Foi o que aconteceu com esses discípulos. E aí o resultado disso é que na mesma hora, imagina que horas seriam. Eles entraram, se acomodaram, prepararam a ceia, cearam, e aí Jesus aparece. E aí o texto diz que na mesma hora, eles levantam e voltam para Jerusalém. Loucura, não é? Se fosse no Rio de Janeiro sair de casa de madrugada, maluquice. Não faça isso, vou atravessar a cidade. Não, é perigoso. E é mesmo. Mas na mesma hora, o texto diz, e a Bíblia é específica nisso, na mesma hora, naquele mesmo dia, eles se levantam. Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E sabe o que significa voltar para Jerusalém? É estar aonde Deus queria que eles estivessem. Contudo, eu não explorei muito isso no começo, mas eu quero falar agora. Jerusalém não era o melhor lugar do mundo. Na verdade, Jerusalém não era o lugar ideal para um discípulo de Jesus. Como eu disse no início, Jesus tinha sido capturado, crucificado, morto e enterrado. Existia um clima tenso no ar. O espírito da morte estava em Jerusalém. Se algum discípulo de Jesus tinha certeza de algo, era que a morte estava próxima. E na mesma hora, eles voltam para Jerusalém. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, é que tem o pós, o efeito de uma experiência com Jesus. Porque quando nós temos uma experiência com Jesus, nós experimentamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós temos experiências com Jesus, Ele nos diz
e nos mostra e fala conosco onde Ele quer que nós estejamos e o que Ele quer que nós façamos. E aí começa a incomodar um pouco. Porque a nossa natureza humana, ela tem a tendência de caminhar para Emaús. Mas quando nós temos uma experiência real e verdadeira com Cristo, na nossa caminhada cristã, essa experiência, o efeito dessa experiência nos leva para Jerusalém, local de morte garantida. E esse é o embate, a luta que nós como cristãos vivemos todos os dias. De abrirmos os nossos ouvidos para ouvir e obedecer à voz de Deus, ou então seguir os desejos da nossa mente e do nosso coração e trilharmos a nossa própria caminhada. Estar onde Jesus quer que estejamos e fazer aquilo que Jesus quer que façamos requer de nós. E aqui eu termino. Profunda intimidade de relacionamento com Cristo. Profunda intimidade de relacionamento com Cristo. Significa que nós temos que nos relacionar com Cristo. E atitude de servo. Porque qual é a reação de um servo perante uma ordem do seu Senhor? É simplesmente obedecer. Quando nós temos uma atitude de servos, nós não questionamos. Nós não argumentamos. Você já percebeu como a gente é argumentativo? Ser pastor de jovens me trouxe uma certa resiliência nesses anos de ministério. Porque ô geração que pergunta, ô geração que questiona, mas eles não são assim, sem motivos. Existe uma geração anterior também, que é questionadora. Mais do que isso, a natureza humana é questionadora. Nós temos a inclinação da nossa alma em questionarmos. Mais do que isso, a gente quer dar ordem para Jesus. A gente quer que Ele faça um milagre para a gente, mas a gente descreve o milagre. Vai dizer que você não curou assim. Jesus, eu quero um milagre assim, ó, desse jeito, um para a direita, um para a esquerda, e aí vai ficar lindo, maravilhoso. Ou só eu faço isso, só eu sou louco aqui. Isso não é servo. Isso não é atitude de servo. Servo não é aquele que fala, ó, tem que fazer aquilo. O servo vê aquilo e faz. Sabe por quê? Porque o exemplo maior já veio do mestre. É verdade ou não é? Jesus veio como servo. E Ele ensinou. Não ensinou? Ele deixou claro para a gente. Façam isso. E eu faço isso para que vocês saibam que nós somos iguais. Mas o pecado, a natureza pecaminosa, nos contamina e distorce a nossa compreensão. E nos impede de termos um profundo relacionamento íntimo com Cristo. Por isso que nós temos que perseverar. Por isso que nós temos que seguir adiante. A nossa natureza pecaminosa, ela tira de nós, nos assalta nessa atitude de servos. Nós somos servos uns dos outros. E quando eu falo disso, eu não queria me alongar muito aqui, mas eu fico pensando nas oportunidades que a igreja de Jesus Cristo perdeu nesses últimos 3 anos aqui no Brasil. 2020, 21 e 22. Passamos por uma epidemia mundial, pandemia, né? E que testemunho nós demos como igreja. Estou falando de igreja, não estou falando da igreja da Barra, não. Estou falando como igreja de Jesus Cristo.
Passamos por um período eleitoral polarizado, político. E a igreja, que testemunho nós demos sobre isso? Com certeza, não foi testemunho de servo. E eu me incluo nisso. Perdemos uma ótima oportunidade de testemunharmos acerca do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, caminhar com Cristo é isso. É descobrir que no final da caminhada, o que Ele quer de nós é que a gente obedeça. Para que a gente esteja onde Ele quer que nós estejamos. E para que a gente faça aquilo que Ele quer que nós façamos. Não é uma mensagem fácil de diluir. Mas com a graça e com a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Com a graça e com a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Nós conseguiremos. Porque vale a pena caminhar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a coroa está reservada para nós. E vai chegar um dia que essa caminhada, ela não vai ser mais assim, sobrenatural, ela vai ser face a face. Vai chegar um dia que a gente vai estar junto do nosso Salvador, porque Ele vai voltar para nos buscar. E aí vai ser só alegria, louvor eterno ao nosso Deus, na eternidade com Jesus Cristo. Mas até lá, nós continuaremos lutando contra a nossa própria natureza, querendo ir para Emaús, sendo que o nosso lugar é Jerusalém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Rogamos ao Senhor que caminhe conosco, Senhor. De tal forma que o Senhor nos ajude a retirar dos olhos aquilo que nos impede de enxergar que o Senhor está conosco. Aquilo que impede de reconhecer que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor morreu na cruz. Que o Senhor caminhe conosco, a fim de que aceitemos, Senhor, que somos servos do Senhor e por isso podemos Te obedecer, Senhor. Coloque em nós um coração, o desejo de um coração obediente, Senhor. Porque o nosso coração é falho, Senhor. Mas nós cremos que por intermédio da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor, o Senhor muda o nosso coração. Nos leve em paz para os nossos lares agora, Senhor. Com a certeza de que até lá o Senhor estará conosco. Quando a gente pôr o pé para fora da igreja, o Senhor vai estar com a gente. E vai com a gente até lá em casa. E não vai desistir da gente. Traz à nossa memória as promessas do Senhor para a nossa vida, Senhor. Que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, Senhor. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, Senhor. Que a alegria do Senhor vem pela manhã, Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã.
que a alegria do Senhor é a nossa força, Senhor. Que 1000 podem cair do nosso lado, 10.000 do outro, mas o Senhor continua sendo Deus. A fidelidade do Senhor dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Obrigado, Jesus, obrigado pela oportunidade desta manhã, de aprendermos um pouco mais nessa caminhada evangélica, Senhor. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.